Francisco era devoto de Nossa Senhora Aparecida, esteve no Brasil em 2013, né, poucos meses depois de assumir o papado, de assumir a liderança da Igreja Católica, e esteve aí no Santuário de Aparecida. Né, Lucas? Boa tarde para você. Oi, Ana Paula Rodrigues, muito boa tarde para você também, uma excelente tarde também para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, a gente está aqui no Santuário Nacional de Aparecida desde as primeiras horas da manhã, acompanhando as missas que acontecem todas em homenagem ao Papa Francisco, ele que tinha, como você bem disse, uma ligação muito grande com o Brasil e com Nossa Senhora Aparecida, a padroeira considerada pelos católicos como a padroeira do nosso país. O Papa Francisco esteve aqui durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013, celebrou uma missa para mais de 200 mil pessoas aqui em Aparecida. Claro que por questões de segurança ele celebrou essa missa na época dentro do Santuário Nacional, para um público de cerca de 12 mil pessoas, mas aproximadamente 200 mil acompanharam a celebração dele naquela época. E durante todo o dia de hoje, a movimentação por aqui de fiéis foi muito grande, todos eles muito tristes, consternados aí com a morte do Papa Francisco. A principal missa do dia hoje aconteceu às 9 horas da manhã, foi presidida pelo arcebispo Dom Orlando Brandes. Ele disse que agora o Papa inicia a sua peregrinação rumo ao céu. Ele citou a humildade do Papa Francisco, que sempre pedia oração aos fiéis, inclusive durante a visita dele ao Brasil. No início do pontificado, ele fez esse mesmo pedido também aos brasileiros. Dom Orlando relembrou também o amor do Papa Francisco por Nossa Senhora Aparecida. Ele descreveu o Papa Francisco como um Papa pé no chão, com um grande amor por Nossa Senhora, e ele também falou sobre as características pastorais de Papa Francisco, né? Um líder religioso muito dedicado ao povo pobre, àqueles que não tinham tantas condições. A gente gravou um trecho da entrevista coletiva com o arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes, onde ele fala sobre as suas últimas lembranças aí do Papa Francisco. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Eu me lembro, bem no início, quando ele foi eleito Papa, existia ainda em vida o secretário do Papa Paulo VI. E ele escreveu assim: Papa Francisco é um Papa com o pé no chão, é um Papa de carne, porque ele tem caridade e sofre as dores das pessoas. Isto é, o Papa Francisco sempre dizia: se você toca no pobre, está tocando em Jesus. Olhe para o pobre, não o despreze. Por quê? Porque no rosto do pobre está o rosto de Jesus. Bom, o Papa Francisco era argentino e justamente por ser latino-americano, né, o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja Católica, ele acabou tendo também essa relação direta com o Brasil. 4 meses depois do início do pontificado dele, ele esteve aqui no Brasil, julho de 2013, para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Foi a primeira viagem internacional dele e, nesse mesmo período, ele esteve aqui no Santuário Nacional, como a gente comentou, né? Esticou o roteiro até a cidade de Aparecida, onde celebrou essa missa para mais de 200 mil pessoas. Mas uma curiosidade, Ana, que eu queria deixar também, é que essa não foi a primeira passagem dele, do Papa Francisco, pelo Santuário Nacional de Aparecida. Em 2007, ele era ainda cardeal e arcebispo de Buenos Aires. Em 2007 foi a primeira passagem dele, uma passagem bastante discreta na época, aqui pelo Santuário de Aparecida. Ele esteve por aqui conhecendo o Santuário Nacional, esteve pertinho também da imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, por isso, desde esse período já vem essa relação bastante próxima dele com o povo brasileiro também, né? Ele sempre deixou claro essa devoção e o carinho dele por Nossa Senhora Aparecida, e aqui no Santuário Nacional realmente o sentimento é de tristeza e de bastante saudade. Vários fiéis por aqui hoje fazendo então e prestando as suas últimas homenagens ao Papa Francisco. Ana, volto com você aí no estúdio. Ô Lucas, rapidinho antes da gente encerrar, tem outras missas, outras celebrações que estão previstas ao longo do dia, talvez em número excepcional, né? Já que a gente está falando de uma data importante, da despedida do Papa? Temos sim, viu, Ana? Hoje ainda teremos missas realizadas às 4 da tarde e depois às 6 horas da tarde também, às 18 horas. São as duas próximas missas
que serão realizadas aqui no Santuário Nacional de Aparecida. É importante você tocar nesse ponto porque não houve nenhuma alteração na programação do santuário no dia de hoje, por causa da morte do Papa. As missas durante o dia aconteceram normalmente, a principal delas às 9 da manhã, presidida por Dom Orlando Brandes, né, arcebispo aqui de Aparecida. A única alteração, talvez, no rito da missa é que durante esse período que é chamado de sé vacante, né, o período onde não há um Papa em exercício, o nome do Papa é omitido da oração eucarística. O nome dele só é citado, mencionado durante a oração pelos falecidos. Isso aconteceu hoje aqui no Santuário de Aparecida, mas acontece também na Igreja Católica em todo o mundo. É um rito tradicional, sempre que um Papa acaba falecendo, isso acontece, né? O nome não é mencionado na oração eucarística, mas é mencionado durante a oração pelos falecidos. Foi a única modificação, talvez, no rito religioso, não só aqui no Santuário de Aparecida, mas em toda a Igreja Católica, mas a programação por aqui segue normal, com missas acontecendo até às 6 horas da tarde, Ana. Tá bom. Obrigada, viu? Lucas Rodrigues ao vivo com a gente, falando direto do interior de São Paulo. Bom trabalho aí para você. Bom trabalho, bom jornal. E olha, essa visita, né, que o Lucas explicou bem, eu comentei aqui